Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ter a aula 18 sobre embargos do executado, embargos da execução ou embargos devedor, como comumente são chamados os meios de defesa do executado, os títulos executivos extrajudiciais. Bom, nós já vimos na aula anterior o primeiro meio de defesa típico, a impugnação, cumprimento de sentença, do título executivo judicial. Agora, então, nós vamos ver o segundo meio de defesa, os embargos do executado ou embargo de execução. O primeiro ponto importante que eu gostaria de realçar tem a ver com a nomenclatura. Você deve ter percebido que é possível chamar a defesa do executado de três formas. É possível chamar a defesa do executado de título executivo extrajudicial, que é esse que nós estamos tratando, de embargo de execução, embargo do devedor ou embargo do executado. E por que essa tríade de nomenclatura? Por que esses três nomes? Bom, esses são os nomes que usualmente têm sido usados. Olá, Mariana, bom dia. Oi, bom dia. E aí, tudo bem? Bom, achei que ninguém iria vir me acompanhar hoje. Estava até começando a gravar aula aqui já. Eu não recebi o link só agora. Eu ia até te perguntar. Na verdade, eu estava aqui ao vivo, mas demorou para postar. Aí que eu vi que o link chegou depois. Mas Entendi. enfim, vamos lá. Tudo bem? Bom, eu postei as notas das provas ontem. Das provas não, dos trabalhos ontem. Eu vi, Viu, eu né? vi. Tá. Aham. Aí depois das avaliações eu passei todas para a Andressa. Ela vai entregar para cada um dos grupos para evitar problemas depois. Teve um ano aí que eu coloquei geral, assim, de todo mundo. Nossa, deu uma confusão danada. A galera não gostou e tal. E aí coloquei separadamente, né? Mas já aproveitando que o Gabriel chegou aí, Gabriel, quando você for fazer uma apresentação oral, principalmente se não tiver uma legenda, tem que se apresentar, meu cara. Tem que falar quem é você. É claro que eu te reconheci, né? Mas o seu caso foi exceção. A maioria das pessoas que não fizeram isso, eu não reconheci. Tinha trabalho lá de 4 pessoas, 4 meninas. Eu não conheço nenhuma delas, porque elas não abrem a câmera, não se apresentaram, fiquei sem saber quem era quem. Então, assim, fiquei tentando caçar as pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, para ter uma noção de quem era quem, mas mesmo assim não deu certo. Mas então fica uma dica aí para suas próximas apresentações, se apresente antes, ou coloque uma legenda, né, na hora da edição do trabalho lá. No geral, os trabalhos foram muito bons, as notas foram muito altas, bem maiores do que as provas. Até porque a pessoa no trabalho teve mais tempo, né, para se organizar e tal, acho que fica mais tranquilo. Bom, hoje vamos falar essa nossa aula 17, que eu estava começando a tratar antes de vocês chegarem, sobre os embargos do executado. Né? É o segundo meio de defesa típico. Eu fiz aqui um roteirinho, vou apresentar para vocês, ver se vai dar certo. Vamos lá. Tá conseguindo ver? Acho que está pequeno, né? Vou aumentar um pouco. Ficou melhor? Tá ótimo, muito bom. Beleza. Bom, então no código de vocês, nós vamos tratar dos artigos 914 a 920 do CPC. Basicamente são esses dispositivos da nossa aula de hoje. Eles estão ali mais ou menos, mas antes de chegar efetivamente nos dispositivos, eu coloquei uma parte introdutória para vocês. Esse tema é muito rico. Nós poderíamos ter eventualmente um curso só de defesa do executado. Tem muita coisa importante para tratar. Infelizmente não temos tempo, né? Então, o que eu vou fazer aqui é traçar um panorama geral dos meios de defesa do executado. Já fizemos da impugnação, vamos tratar agora dos embargos. E eu vou tentar fazer uma comparação entre os dois para que vocês não se equivoquem, porque, como eu já falei, nós temos aqui duas defesas que são bem distintas. Embora você possa discutir eventualmente dentro delas até a mesma coisa, mas elas são bem distintas por conta do seu cabimento. Então, a primeira coisa fundamental que a gente tem que saber é para que servem os embargos. Os embargos executados
eles servem para que o executado, com perdão na redundância, se defenda numa execução lastreado num título extrajudicial. E aí, não importa se essa defesa diz respeito a uma obrigação de entregar dinheiro, ou entregar uma coisa que não seja dinheiro, ou uma obrigação de fazer ou não fazer. Tendo sido um título extrajudicial, eu vou falar da defesa via embargo. Essa é uma das defesas que o executado pode se valer, talvez a mais importante delas, mas é importante não confundir com o cumprimento de sentença, com a impugnação do cumprimento de sentença, que nós já vimos na aula anterior, que é aquela lastreada no título judicial. Feita essa primeira distinção, que vai servir como um norte para a gente, nessa nossa aula de hoje sobre embargo, vamos ver algumas características gerais que eu chamei aqui. Na verdade, são 3 características, e quem trata bem disso são os autores Fred Dier, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira. Tem aquele volume 5 de execuções a respeito do tema. Interessante, não sei se vocês perceberam, o livro está esgotado. Já era para ter saído, não saiu, acho que eles estão segurando, talvez para ver se vai ter alguma reforma executiva, porque os outros volumes todos estão disponíveis. O volume 5 não vi disponível. Eu particularmente tenho a edição de 2019, eu não vi a edição de 2020. Se ela veio, acabou rapidamente e não foi reeditado. Semana passada mesmo teve uma promoção na editora de Black Friday, essas coisas assim, e não tinha o volume 5. Né? Enfim. Mais especificamente, então, em relação a esses aspectos gerais, a primeira coisa importante eu coloquei ali, os embargos têm cognição irrestrita. O que significa dizer isso? Se nós abrirmos no seu código os artigos 918 em diante, perdão, 917, vocês vão achar aí um rol de matérias alegáveis. O que pode o executado alegar quando estiver diante de uma defesa dessa chamada de embargo do executado ou embargo de execução? Vocês vão perceber que tem 6 incisos, 917 até o 6º inciso 1 e até o inciso 6. Isso está aqui, na parte que nós vamos tratar no item 7, o conteúdo. Mas, só de um panorama geral, é importante fazer uma comparação entre a impugnação. Vocês se lembram, na impugnação, eu tenho um rol de matérias taxativo. Só posso alegar aquilo que está presente no código, especificamente no artigo 525 e no 535, quando fala na impugnação contra a fazenda pública. Não posso alegar mais nada, a não ser daquelas matérias que a gente analisou uma a uma naquele rol, daquele dispositivo. Isso não acontece aqui nos embargos. Nos embargos, eu não tenho essa limitação cognitiva. Eu posso alegar qualquer matéria. Mas vocês podem perguntar, Márcio, mas então por que, se eu posso alegar qualquer matéria, que o CPC, no artigo 917, no inciso 1 até o 5º, colocou lá um número de matérias? Na verdade, o que ele está sendo ali é pedagógico. Ele está sendo ali é didático. Daqui a pouco nós vamos tratar dessas 5 matérias. Vocês vão ver que o que ele está fazendo ali é levantando questões que normalmente o executado traz quando ele vai se defender. Mas o inciso 6º é a chave da nossa pergunta, da nossa questão, que diz: nos embargos à execução, o executado poderá alegar, inciso 6, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Ora, se no 6 está falando que eu posso alegar qualquer coisa, se amanhã eu viesse e revogasse do 1 ao 5º, não ia fazer a menor diferença. E é verdade. A justificativa, portanto, desse dispositivo estar dessa maneira são duas. As justificativas são duas. A primeira, como eu acabei de citar, o inciso 1 ao inciso 5º, ele está sendo pedagógico. Ele está tentando ajudar o executado a perceber quais são as matérias que normalmente aparecem na execução. E segundo, por que no inciso 6 existe essa cláusula geral? Posso alegar qualquer coisa. Por conta da própria natureza jurídica dos embargos do executado. Nos embargos, diferentemente da impugnação, que você já teve uma fase prévia, cognitiva, e agora nós estamos numa fase de execução. Nessa fase prévia, lá na fase de conhecimento, nós já tivemos coisa julgada ou preclusões que impedem que eu discuta de novo aquelas mesmas questões. Nos embargos isso não aconteceu. O processo de execução acabou de começar. O sujeito sofreu uma execução, por exemplo, lastreada num cheque. E aí ele é citado para pagar em 3 dias, como a gente já viu, e ele não vai pagar, porque ele entende, por exemplo,
que a obrigação consubstanciada naquele cheque está prescrita. Ou, por exemplo, ele entende que não tem que pagar porque já fez o pagamento. Que ocorreu um acordo, portanto, aquele acordo fulminou a pretensão do credor. Enfim, não interessa. Ele entende que não tem que pagar, ele vai se defender. Ele foi citado e vai se defender. Daqui a pouco a gente vai ver o prazo. O processo está começando agora. O judiciário não conhece daquela questão ainda. O juiz que acabou de receber a execução analisou se tinha um título executivo ou não, analisou se tinha inadimplemento ou não e admitiu a petição inicial. Ele não conhece nenhuma alegação do executado. Isso significa dizer que se houvesse no código alguma restrição cognitiva a respeito da defesa executada no título extrajudicial, ela seria inconstitucional, porque ela violaria o acesso à justiça do executado. É como se o executado não pudesse alegar A ou B, e o credor pudesse fazer isso, o exequente pudesse fazer isso. Isso seria inconstitucional, violaria a paridade de armas, violaria a isonomia. Então, primeiro ponto importante é, nos embargos não existe restrição cognitiva. Portanto, a cognição é irrestrita. Mas ela é irrestrita em relação à matéria alegada pelo executado. Por isso que a doutrina vem e diz que a cognição é secundum eventum defensionis. Isso significa dizer, ora, como defesa que é, cabe ao executado levantar as matérias que ele quer ver apreciada pelo juiz. Pode ser que nos embargos dele, o executado traga 2 matérias. Pode ser que ele traga 3, pode ser que ele traga 4, enfim. E aí, obviamente, que a cognição vai ser ilimitada a respeito daquilo que foi levantado pelo executado. Por que é importante dizer? Daqui a pouco vamos entender. A natureza jurídica dos embargos do executado é de uma ação de conhecimento. E aí você já estudou lá no processo civil 1, ou introdução ao processo, não sei exatamente, que o juiz não pode conhecer de nada fora do pedido, fora dos limites da demanda. E nesse caso, quem limitou a demanda foi o próprio embargante, que é o executado. Então é importante frisar que o juiz vai conhecer daquilo que for a ele levado. Obviamente que as matérias de ordem pública ele pode conhecer de ofício, né, desde que respeite o contraditório, conforme a gente já viu várias vezes lá no artigo 10. Mas é importante, então, dizer que essa expressão muito usada pela doutrina, a cognição é secundum eventum defensionis, em latim traduzindo, de acordo com o evento que for trazido na defesa. E isso vai variar, obviamente, de caso a caso. Diz lá a doutrina também que o contraditório é eventual. Por que se diz que o contraditório é eventual na execução? Porque, na verdade, aqui está se partindo da premissa do contraditório completo, o contraditório daquele trinômio. Contraditório como ciência, mais possibilidade de participação, mais poder de influência. Esse trinômio é eventual, porque pode ser que o executado seja citado e não se manifeste. Pode ser que ele venha e diga, olha, realmente eu devo, não tem que alegar. E ele não vai falar nada. E aí, obviamente, é que essa defesa nem vai aparecer no processo, já que nesse exemplo ele não tinha o que alegar. Sendo um caminhão aqui, peraí. Bom, a primeira coisa importante aqui, antes de passar para a natureza jurídica, ou melhor, a última coisa, é a nomenclatura. Você já deve ter percebido que nesse pouco tempo de aula eu falei embargos do executado, mas também já falei embargos da execução. Existe uma terceira nomenclatura que é utilizada, chamada de embargos do devedor, que era o que eu estava começando a falar quando o pessoal começou a chegar. As 3 nomenclaturas são válidas. O próprio código, principalmente em relação às 2 primeiras, tem horas que ele fala embargo de execução, tem hora que ele fala embargo do executado. Por que isso acontece? Bom, tradicionalmente os nomes que têm sido usados são esses, e os códigos antigos também usavam as expressões. Mas há uma delas que me parece mais técnica, e aqui eu estou me valendo das lições do professor Alexandre Freitas Câmara. Concordo com ele. Embargos do executado, me parece, assim como ele, a opção mais técnica, porque as outras apresentam alguns problemas. Vejamos. Embargos do devedor, que é o nome usado. Nem sempre quem está embargando tem dívida.
Basta, por exemplo, o sujeito que está vindo embargar ser o fiador. Ele não tem dívida. A gente já viu que o fiador tem responsabilidade, mas não tem dívida. Nesse exemplo, ele poderia, como pode, usar os embargos, mas vai ser estranho que ele escreva embargo do devedor quando, na verdade, ele não tem dívida. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você vem embargando dizendo exatamente que já pagou. O exequente está te cobrando de novo. Ora, se você já pagou, você não tem dívida. E aí é meio contraditório no próprio petição você chamar embargo do devedor e dizer legando embaixo não tem dívida. Então esse nome, embora usado, né, você como amanhã, se amanhã for juiz ou for advogado da parte contrária, não vai indeferir a petição do embargante ou não vai abrir um tópico na petição para rebater os embargos alegando que o nome está errado. Né? Um nome que, se ele escrever também embargo de bolinha azul, não vai fazer diferença nenhuma, a gente sabe disso. Né? Mas, enfim, esse nome não é dos melhores. O segundo nome que também é muito usado, eu mesmo vou usar, já usei aqui, vocês vão ver, é o mais comumente chamado de embargos à execução. Esse nome ele é bastante usado, como eu falei, o próprio código traz, mas ele também tem problemas. Porque se nós pensarmos o que são os embargos, quando alguém diz assim, a obra está embargada, você já tem a ideia de que aquela obra está parada. Quando você diz execução está embargada, você teria a mesma ideia de que a execução está parada. E isso nem sempre acontece, porque daqui a pouco nós vamos ver, os embargos não têm como regra efeito suspensivo. Então a execução pode estar embargada e continuar normalmente. Então esse nome, embargos à execução, pode gerar uma falsa impressão de que sempre a execução estaria parada. Além disso, ainda que você consiga efeito suspensivo, pode ser que você não embargue toda a execução. Os embargos podem ser parciais. Por exemplo, eu estou sendo cobrado em 100 mil reais, eu entendo que o cálculo do credor está errado, que não eram 100, eram 80. Então eu venho e digo, olha, há aqui excesso de execução. Apresento a minha planilha, mostro que nas minhas contas o valor é 80 e consigo efeito suspensivo a respeito desses 80. Perdão, consigo efeito suspensivo a respeito desses 20. Porque eu entendo que, na verdade, eu estou reconhecendo 80, nesse meu exemplo, né, e estou discutindo 20. Então, eu consigo efeito suspensivo em relação aos 20. A execução não vai prosseguir em relação aos 20 mil. Mas em relação aos 80, que eu reconheci como devidos, como incontroversos, se eu não paguei, a execução vai prosseguir. Então, nesse exemplo, mesmo com efeito suspensivo deferido, a execução não está totalmente embargada. Ela prossegue. Se eu não tiver como pagar os 80, eu vou ter bloqueio de conta, eu vou ter penhora online, eu vou ter todas as outras consequências que a gente já viu. Então, esse nome não é dos melhores também. Embora, é importante dizer, não sei se vocês já perceberam disso, que quando a gente fala de embargos, embargo não deixa de ser uma forma de obstáculo. Né? E é interessante, não sei se vocês já se aperceberam disso, no tribunal a gente tem como regra desembargadores. São os retiradores de embargos, desembargadores, os que tiram os embargos, os que julgam os recursos, né, como regra. Por isso esse nome também. É aquele que tira o embargo para permitir que o processo prossiga. Aqui a noção é essa. Eu tenho um obstáculo no processo. Mas esse obstáculo nem sempre vai parar a execução, como a gente já viu, e nem sempre vai ser usado pelo devedor. Mas em qualquer situação ele é usado pelo executado. Por isso o nome embargos do executado. Está tendo uma obra aqui do lado de casa, está um caos. Os embargos do executado, ele é mais técnico. Porque não interessa se você vai alegar que deve ou que não deve. Não interessa se vai ter efeito específico ou se não vai. Não interessa o que está acontecendo. Interessa que você está sendo executado e, portanto, está se defendendo. Mas, como eu disse, né, o nome embargo do executado é apenas um entre os três. Não interessa muito na prática. Bom, o que são os embargos do executado? Aqui há uma divergência doutrinária, mas a imensa maioria considera que os embargos têm natureza jurídica de uma ação de conhecimento. Já falei rapidamente aqui, mas repetindo e explicando um pouco mais. O que o executado faz é entrar com uma ação contra a pretensão do exequente.
tanto é verdade, depois a gente vai ver o procedimento, o que o executado tem que fazer é entrar com uma demanda e, para isso, vai ter que apresentar uma petição inicial. Ele vai fazer uma petição inicial com todos os requisitos de uma petição inicial de um processo de conhecimento. Ele vai propor uma demanda contra aquele que vai ser o réu, que na prática é o exequente. Então, para ficar claro, o embargante, que é o que entra com a ação de embargos, é o executado. E o embargado, aquele que é réu na ação de embargos, é o exequente, é o autor da execução. Isso acontece porque o código não trouxe como possibilidade de defesa algo interno ao processo de conhecimento, ao processo de execução. No processo de execução, a gente já viu aquele procedimento, aqueles quadrinhos, né? Vimos várias aulas aqueles quadrinhos. Vocês perceberam que ali não tem espaço para defesa. A defesa é chamada pela doutrina de heterotópica. Tópica, de topos de lugar, hetero de diferente. Ela é feita em outro lugar. Ela é feita em outra demanda. É claro que é uma demanda que vai correr junto com a execução. Né? No processo de papel, processo de autos físicos, alguns assim chamam, havia inclusive uma cordinha. Ficava amarrado lá, eram dois autos, né? O primeiro processo aqui, o segundo aqui, eles ficavam amarrados com a cordinha. Poderia ser desamarrada, por exemplo, se os embargos fossem inadmitidos, ou se eles fossem ao tribunal e a execução continuava. Mas eles andavam em conjunto, os autos da execução e os autos dos embargos. É interessante porque, embora seja uma demanda, ela tem um objetivo. O objetivo da ação de embargos é fulminar, no todo ou em parte, a ação de execução. Então, o professor Leonardo Greco diz, por exemplo, que na ação de embargo, o que eu tenho é uma ação de bloqueio. O que você quer é bloquear a pretensão do exequente, no todo ou em parte, conforme o caso. Nos embargos, você pode ter três grandes possibilidades. Você tem três grandes possibilidades. A primeira é impugnar o título executivo. Tem algum problema no título. Por exemplo, o contrato que deu ensejo à execução não está assinado por duas testemunhas. E aí você vai discutir nos embargos se ali havia ou não havia título executivo válido. Você pode impugnar o procedimento. Por exemplo, dentro dos embargos, o juiz deferiu a penhora de um bem que era impenhorável. E aí você vai discutir aquela decisão judicial especificamente. A penhora que foi, no seu entender, de forma incorreta. Ou você pode discutir a própria dívida. São os exemplos que eu citei antes. Eu já paguei o débito está prescrito, eu entendo que não tem dívida porque ocorreu um acordo, enfim, não interessa. Percebam que, dentro dos embargos, portanto, as matérias alegáveis são variadas. Né? E algumas vão gerar, se forem acolhidas, a extinção da obrigação. Por exemplo, quando eu discuto a dívida. Por outro lado, às vezes, a defesa dos embargos pode ser meramente procrastinatória. Ela pode ser apenas protelatória, que a gente chama de defesa dilatória. Ela dilata, ela aumenta o tamanho do tempo do processo. Quando eu venho e digo, esse bem é impenhorável, se eu ganhar essa defesa, o que vai acontecer? Vai ser retirada a penhora daquele bem, mas o processo vai prosseguir para tentar encontrar outro bem que não seja impenhorável. Então, a consequência do acolhimento dos embargos varia conforme o fundamento que eventualmente estiver sendo ali discutido. Como eu disse, pode variar dessas três naturezas. Mas uma coisa que não muda é, sempre eu estou falando de um título executivo extrajudicial. Porque se eu tiver um título judicial, a defesa é de impugnação por meio de sentença. É por isso também, inclusive, que eu, credor, não posso cumular uma execução lastreada no título judicial com uma de título extrajudicial. Lembra quando a gente viu aquela atrás nas aulas de cumulação de demandas? Um dos critérios era que houvesse o mesmo procedimento. Nesse caso, não há o mesmo procedimento. O título judicial tem um procedimento diferente do título extrajudicial. Pois bem, então aqui, visto que os embargos têm natureza de demanda,
a gente consegue entender melhor o procedimento. Mas antes de chegar lá e falar dos requisitos, eu queria um pouco mais devagar para a gente poder verificar que os embargos de execução têm cabimento, já disse, estou repetindo, toda vez que eu tiver um título executivo extrajudicial. E aqui não importa se o título extrajudicial da enseja um procedimento de execução comum ou um procedimento de execução especial. E aí o exemplo é a execução fiscal. Se vocês forem lá na LEF, na Lei de Execução Fiscal, a 6830 de 80, vão ver que o executado lá também se defende via embargos. Porque na LEF que eu tenho é um título executivo extrajudicial. A CDA, Certidão de Dívida Ativa, é um título executivo extrajudicial, que dá lastro, dá base para execução fiscal. Agora, os requisitos, a forma e a tramitação dos embargos da execução fiscal são diferentes dos embargos da execução comum, vamos chamar assim, aqueles que estão previstos aqui no CPC. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para poder ter uma aula de execução fiscal, então por isso eu vou me adiantar aqui rapidamente uma diferença que é essencial entre os embargos do Código e os embargos previstos ali na execução fiscal. E essa diferença está no 914 do seu CPC. 914 diz: o executado logo no caput, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Essa expressão que está entre vírgulas, logo depois de executado e antes de poderá, se vocês amanhã rabiscarem no seu código ela aí, retirarem simplesmente, não faz a menor diferença, concorda? Ele diz: o executado, sem precisar de penhorar, depositar ou calcionar alguma coisa, pode embargar. Se eu tiro isso, faz diferença? Se ele dissesse assim: o executado, independentemente de torcer para o Vasco, seria uma boa coisa, ou não ter essa inteligência, essa sapiência, torcer para outro time, pode embargar, não daria na mesma? O que ele tem ali é um requisito negativo. Olha, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa torcer para o Vasco, não precisa ser menino ou menina ou não, não precisa ser brasileiro ou estrangeiro, argentino, alemão, não precisa nada. Por que ele traz isso? Ele traz isso para deixar clara a diferenciação entre a execução fiscal. E também para demonstrar a mudança legislativa que, na verdade, aconteceu lá em 2006. Até 2006, precisamente a Lei 11.382, havia a previsão de que, para poder embargar a execução, o executado precisava antes garantir o juízo. E como é que ele se garante? Como é que o juízo se garante? Com penhora, depósito ou caução. E aí, então, a lei dizia que o prazo para embargar só ia começar depois que tivesse sido garantido o juízo. Então, enquanto não houvesse garantido o juízo, não se abria o prazo para embargar a execução. O que fez o CPC lá então em 2006? Disse: não precisa mais de nada disso, até porque esse requisito era um requisito que muitos consideravam como inconstitucional. Porque para conseguir garantir o juízo, você precisa ter patrimônio. Quem não tem patrimônio não consegue garantir o juízo. Em outras palavras, quem não tinha patrimônio não conseguia se defender. O direito à defesa estava atrelado à existência de um patrimônio. Qual é a justificativa disso? Ora, se o devedor não tem patrimônio, a execução vai ser suspensa. Esse era o raciocínio do Código antes da mudança, que eu acabei de citar. A execução vai ser suspensa, porque ele não tem patrimônio. E se ele não tem patrimônio, a execução ficando suspensa, para que ele vai se defender? Não precisa se defender. Só que esse é um pensamento muito tacanho. Porque o sujeito tem uma execução contra si,
E embora ele não tenha patrimônio, ele quer ver a execução fulminada. Ele não quer ficar com o nome dele lá como devedor. Ele abre o andamento do TJ, do TRF, vai estar lá executado. Ele quer ter o direito de se manifestar para dizer, olha, eu não sou executado, porque essa dívida não existe, porque prescreveu, qualquer outro momento, outro problema. E a lei não lhe dava esse direito. Muitos então diziam, essa previsão de que eu preciso garantir o juízo para se defender, ela é anti-isonômica, porque o pobre, coitado, que não tem patrimônio, não vai conseguir se defender. E aí, nesse exemplo, a defesa nunca começaria, o prazo nunca começaria. Claro que na prática, o que acontecia? O executado que não tinha bens, que não tinha patrimônio, ele se valia de outras defesas. Ou a exceção de pré-executividade, que a gente vai estudar na aula de noite, amanhã. Ou ele entrava com uma ação anulatória, por exemplo. Porque se nós pensarmos, os embargos têm natureza de ação de conhecimento. Nada impede que eu entre com outra ação de conhecimento para tentar anular aquele título executivo. E aí pensa-se na hipótese de ações autônomas de impugnação, também chamadas, né, ações anulatórias nesse exemplo. Mas aí então o legislador modificou e retirou essa exigência. Para deixar isso claro, é que ele escreveu no caput, tanto no Código passado como no novo, que o executado, independentemente disso, de penhora, calção ou depósito, pode se defender. Maravilha, então está explicado, não tem problema nenhum. Existe sim problema. O problema está lá na execução fiscal. Porque na execução fiscal, a regra continua sendo a de que, para poder defender, vou precisar garantir o juízo. Então, isso tudo que eu expliquei vale para todas as execuções, menos para a execução fiscal. Por que se entende que, mesmo em 2020, esse critério da execução fiscal é válido? Porque existe uma norma expressa, que não foi revogada expressamente, nem pela Lei 11.382, nem pelo CPC de 2015. É por isso que lá na execução fiscal ainda é muito usada, ou ainda mais usada, a exceção de pré-executividade, que nós vamos tratar na aula de noite, que é uma defesa em que você pode se valer sem precisar garantir o juízo. Mas, enfim, como eu disse, essa é uma principal diferença que deve ser avaliada sempre que você for estudar a matéria. Bom, quais são os requisitos da possibilidade de se ajuizar uma ação de embargos do executado? Espera só um minutinho. Não adiantou nada, mas... O primeiro requisito é não precisar de embargos, não precisar de garantia do juízo, que me parece que isso não é um requisito, né? Mas alguns livros trazem requisitos. Inexistência de garantia do juízo. Bom, como eu falei, esse requisito é negativo. Inexistência de torcer para o Vasco é um requisito que não serve para nada. Bom, quais são os requisitos que são realmente importantes? O primeiro deles, o prazo. Qual é o prazo para entrar com a ação de embargos? Qual é o prazo para embargar a execução? O prazo de 15 dias úteis. O código não fala a palavra útil, mas a gente já sabe que é útil. O prazo corre em dias úteis, porque se trata de uma defesa processual. E como é que eu conto esse prazo? Bom, nós estamos tratando especificamente do artigo 915. O prazo é contado da juntada aos autos do mandado de citação. Essa é a regra geral. Lembrem-se, o executado é citado e ele tem o prazo de 3 dias para poder pagar. Esse prazo de 3 dias é contado do recebimento. Ele recebeu hoje, terça-feira, dia 24. Imaginemos que o oficial de justiça junte esse mandado na quinta-feira. Ele foi citado hoje, terça. O oficial de justiça vai juntar o mandado quinta. O prazo de pagamento com aquele desconto que nós já vimos já está rolando. Porque ele excluiu o dia de hoje, começou a contar amanhã. Então, quarta, quinta, sexta é o último dia para o executado pagar com desconto de honorários.
Mas para embargar a execução, se o mandado foi juntado na quinta, o dia 1 de prazo é na sexta-feira. Se esse mandado tivesse sido juntado semana que vem, terça-feira de semana que vem, o prazo para se defender não tinha nem começado ainda e o prazo de pagamento com desconto já tinha até acabado. Percebam que é o mesmo mandado, mesmo. A diferença é que para o pagamento conta seu recebimento e para a defesa se conta a juntada. Por que essa diferença, Márcio? Para cair na prova, é uma boa justificativa, mas vamos tentar melhorar um pouco mais ela. Para pagar, eu não preciso de advogado. Se eu recebi o mandado hoje, eu não preciso correr atrás de um advogado para fazer o pagamento. Posso pagar sem advogado. Agora, para me defender, eu vou precisar de um advogado. Portanto, a ideia de se juntar ao mandado é até para conseguir um prazo maior. Para eu conseguir, eventualmente, ter ali acesso a um advogado que vai ter acesso aos autos e depois vai poder se defender. Vai poder fazer minha defesa. Então, acabamos de ver que o prazo é de 15 dias úteis a contar da juntada do mandado. Algumas particularidades. Primeiro, imaginemos que nós tivéssemos um litisconsórcio necessário na execução. Ou melhor, um litisconsórcio na execução. Consórcio passivo. Não vamos discutir nem se é necessário. Como é que conta o prazo para fazer embargos? São duas as possibilidades. Regra geral. O prazo é contado individualmente. Então, se eu sou o executado número 1 e meu mandado foi juntado hoje, meu prazo começa a contar amanhã. Pouco importando se o executado 2, o 3, o 4, o 5, o 500, sei lá quantos são, foram ou não foram citados. O prazo é contado individualmente. Só tem uma exceção, que é a segunda situação. Se o outro executado, né, o litisconsorte, for cônjuge do primeiro. Eles são companheiros ou cônjuges entre si. Não é que o cara é casado. Uma vez o aluno escreveu, se o sujeito for casado, o prazo conta quando é juntado o outro mandado. Não. Não é o estado civil que conta. E sim a relação que existe entre os dois executados. Se eles forem companheiros ou cônjuges, ou elas forem companheiras ou cônjuges, aí sim o prazo vai ser contado da juntada do segundo mandado cumprido. Porque parte da ideia de que o patrimônio entre eles ou entre elas é compartilhado. E, portanto, é muito provável que a defesa dos dois ou das duas seja ali semelhante. Eventualmente é a mesma defesa. Então, até por conta disso, espera-se a juntada do segundo mandado para poder começar a contar o prazo para a defesa. Detalhe, que é a dúvida que eu já levantei para vocês em algumas aulas atrás. Eu continuo com ela. E se forem 3? Ou 4? Ou 19? Sei lá. Como assim? Mas não tem a teoria do poliamor? Não tem a teoria de que há uniões estáveis ou casamentos entre 3 ou mais pessoas? Nosso amigo Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, né, dizem, não conheço infelizmente o Ronaldinho, gostaria de conhecê-lo, mas não conheço. Dizem que o Ronaldinho Gaúcho, durante um tempo, tinha um trisal. Ele era casado, tinha união estável, não sei se era casado no papel, enfim, mas com 2 pessoas, simultaneamente, na mesma residência. Em algumas culturas isso é comum, né? A pessoa ter mais de um ou uma companheira ou cônjuge. Não é aula de direito de família. Não tem nada contra, pelo contrário, quanto mais amor, melhor. A minha dúvida é como é que conta o prazo da juntada do mandado na execução. É isso que a minha preocupação é essa. Aí você vai dizer, mas por que isso é uma preocupação máxima? Porque o credor, às vezes, não sabe que o executado tem um trisal, um quadrisal, um quintisal, sei lá como é que chama isso. E vai ver, não tem mesmo. Só que ele perdeu o prazo para embargar. Aí ele inventa a história. Fala, não, aqui eu tenho uma união estável com 3 pessoas. O terceiro não foi citado ainda. E como ele não foi citado ainda,
Não perdi o prazo nem começou. A união estável não precisa ser registrada em cartório, não precisa nada. Quem sabe? Enfim, é um problema, há uma insegurança jurídica aqui. Mas é uma insegurança jurídica que o código não vai prever. Né? Até porque lei alguma prevê a união estável ou casamento de 3 pessoas, embora já exista. Né? Tem um caso, inclusive, no Rio, salvo engano, em Niterói, que é uma notária, uma tabeliã, que registra lá casamentos de 3 ou mais pessoas. Enfim, né? Se vocês procurarem na doutrina aí, talvez já achem, mas na internet vão achar certamente relatos disso. Pois bem, passada essa dúvida, que na verdade não foi passada, só estou contando para vocês, a gente entra em outras particularidades. Os embargos, o que eu falei está aqui, ó, no parágrafo 1º do 915, só para ficar claro aí para vocês, para quem está só ouvindo e não está vendo, né? Os embargos podem ter relação com carta precatória. Pode ser que eles tenham propostos em comarca diversa daquela onde estão executados. E aí, como é que funciona a contagem do prazo? Como é que o executado se defende a partir da carta precatória? Bom, aí depende do que ele vai alegar. Depende da matéria alegável. Fiz aqui uma divisão para vocês. Ó. Se o executado quiser alegar vícios da penhora, avaliação do bem penhorado, ou alienação do próprio bem penhorado, feito no juízo deprecado, o prazo dos embargos vai começar da juntada na carta do comprovante de citação. Agora, se ele quiser alegar qualquer outra coisa, além dessas que eu citei, ele pode querer alegar essas e mais alguma, ou só essas de cá. Por exemplo, não devo. Por exemplo, ocorreu prescrição. Ele quer discutir a dívida em si. E aí, quem tem competência para julgar isso é o juiz deprecante. Portanto, o prazo vai iniciar da origem da informação encaminhada por correio eletrônico pelo deprecado ou juiz deprecante. O deprecado foi citado, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. A execução está tramitando aqui em Juiz de Fora e o executado está em São Paulo. O executado foi citado por carta precatória lá em São Paulo. O juiz deprecado vai avisar o juiz deprecante que ocorreu a citação. Pode mandar uma mensagem eletrônica. Antigamente tinha que esperar voltar a carta precatória. A carta precatória ia para São Paulo e tinha que voltar. Agora não há necessidade de se aguardar. O juiz deprecado avisa o juiz deprecante, o juiz deprecante tomou ciência, portanto, de que houve a citação, aí vai começar a contar o prazo. Porque ele, juiz deprecante, é competente para julgar. Então, essa divisão de prazo e, obviamente, competência tem a ver com o local da citação. A tendência, cada vez mais, é que a gente tenha a segunda situação. Porque cada vez mais os processos são eletrônicos e vai facilitar cada vez mais a transmissão eletrônica de mensagens. Né? Bom, o executado pode ser citado por edital. Né? Não encontramos executado. E aí, qual é o prazo dos embargos? Depende do prazo que foi assinalado pelo juiz no próprio edital. Né? Varia conforme o caso. Aqui eu deixei uma pergunta interessante para vocês. Pode haver uma negociação de prazos? Pode haver um negócio jurídico processual executivo que verse sobre o prazo? Bom, para reduzir o prazo, não tem dúvida que é possível. Porque o prazo é um direito que o executado tem. Ele tem até 15 dias para poder se defender. Se ele quiser fazer a defesa dele de embargos em 3 dias, ele pode fazer? Claro que pode. Então, ele pode abrir mão de algo que ele tem. Portanto, ele pode negociar. As partes podem negociar que, eventualmente, num processo de execução, o prazo de embargos, em vez de 15 dias úteis, vai ser 15 dias corridos. Ou vai ser 10 dias, tanto faz. Me parece que é possível fazer um negócio de processual para redução de prazo, para permitir a aceleração do procedimento. A dúvida é se for para aumentar o prazo. Porque para aumentar o prazo, se impacta diretamente na tramitação da causa. E esse negócio jurídico processual feito entre credor e devedor
não tem ali um sujeito que é importante, que é o juiz. Há muita discussão se o juiz pode ou não pode fazer parte do negócio processual. Há duas posições antagônicas. O senhor Antônio Cabral, por exemplo, que é um dos principais autores a respeito do tema, entende que o juiz não faz parte do negócio. O senhor Fredier, por exemplo, entende que sim, que faz parte do negócio. Não importa se ele faz parte ou se ele não faz parte. O que importa é que, nesse caso, esse juiz tem que concordar ou tem que homologar esse acordo. Onde é que está presente isso? Está presente isso no artigo 191. Quando o juiz autoriza que você altere prazos, isso é chamado pela doutrina de calendarização processual. Isso vale não só para embargos, é importante dizer, isso vale para qualquer tipo de prazo. O 191 permite que o juiz fixe um calendário junto com as partes de qual vai ser a tramitação do processo. Esse é um negócio de direito processual típico. O calendário processual é um negócio de processual típico, que é uma ideia fenomenal. Né? Você vai aumentar ou diminuir os prazos conforme a complexidade da causa, conforme a participação das partes, dos advogados das partes, o fato de o juiz estar ou não estar engajado com a demanda. Né? E aí vocês marcam prazos, você marca o procedimento todo. Como se você fosse fazer um tratamento médico, você vai na primeira consulta e fala assim, olha, você vai fazer isso, daqui a 3 dias você vai tomar aquilo, daqui a 5 dias você vai fazer isso outro, daqui a 10 dias você vai voltar aqui, aí você voltando, tendo melhorado, a gente vai marcar daqui a 15, não tendo melhorado, a gente marca depois a 5. Né? É essa a ideia. E aí você já sabe exatamente qual vai ser toda a possibilidade de tramitação do seu procedimento. A ideia é interessante. Eu, particularmente, nunca vi funcionar. Eu nunca vi na prática um calendário processual. Não sei se alguém já viu. Mas, enfim, me parece que pode haver o prazo negociado, desde que haja homologação do juiz, respondendo a minha pergunta que eu deixei aqui para vocês. Tem a ver com o 190, parágrafo único, e o 191. Bom, não precisa de garantia do juízo, a gente já falou sobre isso. Qual é o valor da causa dos embargos? Bom, como é uma petição inicial, que eu tenho que entrar, ela tem que seguir todos os requisitos de petição inicial do processo de conhecimento que a gente já viu. Por que eu chamei a atenção do valor da causa? Porque esse valor da causa tem a ver com o objeto dos embargos. No exemplo que eu citei anteriormente, a dívida era de 100 mil. Eu estou impugnando 20 mil. Eu entendo que 80 são devidos e estou discutindo 20 mil. Qual é o valor da causa dos meus embargos, nesse exemplo? 20 mil. O valor que eu tenho que dar à causa é o valor controvertido da execução. Aqui, portanto, uma hipótese de valor da causa legal, fixado em lei. Mas como é que eu vou saber isso? Pela planilha. Depois a gente vai ver que se eu alego excesso de execução, assim como eu disse para vocês lá atrás na impugnação com medo de sentença, se eu alego excesso, eu tenho que juntar uma planilha. Eu tenho que dizer qual é o valor controvertido e tenho que dizer qual é o valor incontroverso. O valor controvertido vai ser o valor da causa. O valor incontroverso, obviamente, vai seguir. Então, necessariamente, eu tenho que dar aqui o valor da causa se eu estiver impugnando. Agora, imaginemos que eu estou impugnando todo o procedimento. Eu entendo que toda a execução é nula. Qual é o valor da causa? Exatamente o valor da execução. Por que é importante frisar isso? Porque muita gente está alegando a impugnação, os embargos, está embargando a execução, mas não tem certeza absoluta daquilo que está alegando. Vou me defender. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o embargante tenta usar, não sei se você ouviu essa expressão, John No Arms, também conhecido como João Sem Braço. Tenta dar um migué. Ele fala assim, não, eu vou impugnar a execução toda, vou embargar a execução toda, mas aí ele coloca assim, o valor da causa, R$ 200 para efeitos fiscais. Não sei se já ouviram essa expressão. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000 para efeitos meramente fiscais. Isso é uma frase mais errada impossível, né? E a pessoa que escreve isso não tem a menor noção do que é o valor da causa. Não sabe a menor noção para que serve o valor da causa. A última coisa é efeito fiscal. A última coisa.
é principalmente processual. O valor da causa define competência. O valor da causa define se você pode ou não pode ir para o juizado. O valor da causa define, por exemplo, valor de alçada para recurso e execução fiscal. O valor da causa define um monte de coisa. E define também as custas. E aí, aqui, nesse caso, se o sujeito escreve que os embargos têm valor de R$1.000, o que o credor tem que fazer? O credor, na contestação dele, lembrem, aqui é uma petição inicial, ele vai contestar os embargos. Na contestação dele tem que abrir um tópico, impugnação, valor da causa. No código passado era uma exceção à parte, no código atual é uma defesa feita dentro da contestação. Princípio da reunião das defesas ou concentração das defesas. Ele vai dizer, opa, se ele está impugnando a execução toda, se ele está embargando a execução toda, o valor da causa dos embargos tem que ser o valor todo. Por que você vai fazer isso? Porque se ele perder os embargos, a sucumbência vai ser calculada em cima do valor da causa. As custas que eventualmente ele tiver que pagar são calculadas, em boa parte dos lugares, a respeito do valor da causa. Às vezes você ganha os embargos sem precisar ganhar. Você impugna o valor da causa, o valor da causa sobe de R$1.000 para 50 mil, e aí o juiz intima o credor, o devedor, que é o embargante, a complementar as custas. Aí você liga para o cliente e fala, deu ruim, vou ter que pagar mais custos aí. Aí ele fala, larga para lá, não quero pagar não. Não está muito caro isso aí. Aí o juiz extingue os embargos, você que é o credor se deu bem só com a preliminar. Então tomem cuidado com isso. É muito importante essa hipótese da defesa. Já falamos sobre isso. Quando você alega excesso de execução, tem que declarar o valor devido. Se não fizer, a defesa não vai ser admitida. Essa é uma boa regra que veio em 2006 e ficou. Porque antes acontecia com muita frequência. Eu mesmo tive um caso desse contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública fez embargo alegando excesso. Qual era o excesso? Vou demonstrar em perícia. Aí fez a perícia. Era uma execução, por exemplo, de R$700 mil. Ela tinha razão. Tinha excesso de R$7, R$8, um negócio assim. Um valor ínfimo. Mesmo para mim, não tem nada de dinheiro, era ínfimo. Aí ela vem e fala, olha, os embargos são julgados procedentes, tá vendo? Ganhei os embargos. Realmente você ganhou. Teve excesso. De 700 mil, R$7 estão em excesso. Você ganhou R$7, mas perdeu 699.993, se eu fiz a conta certa. Quem ganhou a causa, no final das contas? Então, a lei acabou com isso. A lei de 2006 acabou com isso. Quer fazer a alegação de acesso? Beleza. Vai ter que dizer qual é o valor controverso. Por quê? Porque aí acontece uma divisão procedimental. Vamos pegar um exemplo mais simples, uma conta mais simples. O exemplo que eu disse anteriormente. R$100 mil. Se eu venho e embargo os R$20 mil, acontece uma divisão procedimental. 20 mil são controvertidos, e eventualmente podem até ser suspensos se eu conseguir efeito suspensivo. E os 80 mil se tornaram incontroversos. Se eu eventualmente vier a ganhar os embargos, o máximo que vai acontecer é a redução da bitola executiva, que era de 100 passou a ser de 80. O processo segue. Uma redução objetiva dos embargos. Pode ser que eu faça uma outra alegação também, eventualmente. Mas para esse efeito de excesso de execução que eu estou alegando, é isso que vai ocorrer. Tudo bem? Bom. Falei da redução objetiva, mas só para ficar claro, pode ser também que eu consiga nos embargos a redução subjetiva. Eu tenho 3 executados no contrato. Desses 3, por exemplo, um não tem legitimidade para ser executado. Ele se defende dizendo, eu não tenho que pagar essa dívida. Eu já paguei minha quota parte, ou porque eu sou o fiador,
e não chegou até mim, a minha fiança já acabou, sei lá. Se isso acontecer, se esse executado conseguir se safar, o que nós temos é a redução da bitola executiva no plano subjetivo. Dos 3 executados, 2 vão seguir, 1 foi excluído. Enfim, só para ficar mais claro aí. Quem tem competência para apreciar os embargos? Bom, como regra, o juízo competente para apreciar os embargos é o juiz da execução. É uma competência funcional, inclusive, né? Se tratando, portanto, de competência absoluta. Se eu errei o juízo competente, é caso de nulidade. Agora, se eu tiver embargos cujo réu está em outra comarca, os embargos com precatório, a gente viu que a competência pode variar. Pode variar de acordo com a matéria de defesa tratada pelo embargante. E aí, a competência da execução pode deixar de ser do juízo da execução para ser do juiz deprecado, se eu estiver alegando só uma questão que diz respeito àquele ato que foi praticado no juiz deprecado. No nosso exemplo, o executado estava lá em São Paulo. Foi feita a penhora de um bem que está lá em São Paulo, um imóvel que está em São Paulo. E ele quer alegar que esse bem é impenhorável. É a casa onde ele mora. Só isso que ele quer alegar, ele não quer alegar mais nada. Quem vai tratar de conhecer e julgar esses embargos é o juiz deprecado lá em São Paulo. E aí o prazo vai começar a contar, a gente já viu, né, da citação lá na carta, da juntada do mandado lá na carta. É interessante, uma dica para vocês. Às vezes o executado só quer alegar alguma questão que diz respeito ao juiz deprecado. Aí ele chega no advogado, lá em São Paulo, o que você pode alegar aqui? Eu quero alegar que essa é a minha casa. Aí o advogado vai contar o prazo e vai ver quando chegou o mandado na carta e verifica que já passou o prazo. Só que aquela comunicação para o juiz deprecante, lembra que eu falei? A comunicação que vai para o juiz deprecante ainda não chegou. Aí o advogado executado fala assim, vamos alegar alguma outra coisa. Porque aí os embargos vão ter prazo maior. Porque o prazo inicial dele não começou, né, nem se iniciou, porque a matéria alegada diz respeito ao juiz deprecante. É claro que isso pode ser visto como uma manobra procrastinatória, meramente dilatória. Depois a gente vai ver que os embargos meramente protelatórios vão ser inadmissíveis, mas enfim, isso pode funcionar. Quais são os efeitos dos embargos de execução? Bom, aqui a gente vai precisar voltar um pouquinho naquela aula que eu disse para vocês que eu vou pagar, estou devendo, né? Passou a eleição aí, eu não paguei ainda, né? Mas vou pagar. Dos efeitos recursais. Os embargos não são recurso. Então, eu não interponho os embargos. Eu oponho os embargos ou ajuizo os embargos. Embora eles pareçam, eles não são recurso. Você não está impugnando uma decisão. Você está impugnando o título executivo. Está impugnando o procedimento executivo. Ou está impugnando a dívida. Então, não confundam embargos à execução com embargos de declaração ou com embargos de divergência. Esses dois últimos são recursos. Os embargos de execução, como eu já disse, repetindo, têm natureza de ação de conhecimento. Processo cognitivo. Você vai entrar com uma petição inicial e vai seguir toda a tramitação de um processo de conhecimento. Dentro desses embargos, você vai controverter ou não alguma parte daquela execução. Acabamos de citar o exemplo. Na execução que era de 100 mil, eu só controverti 20 e deixei 80 incontroverso. Então, qual é o tamanho da abrangência da tutela jurisdicional cognitiva nos embargos? Depende do que eu alegar. Você já estudou isso lá em TGP. Os limites do pedido é que define a atuação do juiz. O juiz não pode olhar e falar assim, peraí, mas o Márcio embargou 20 mil,
Eu estou olhando aqui, não era só 20. Estou vendo aqui que dava para ele embargar 40. Então, eu vou julgar procedentes embargos para decotar a execução de 100 para 60. Ele não pode fazer isso. Porque 20 mil foram controvertidos, outros 20 mil não foram. Ainda que o juiz esteja certo. Às vezes ele até fala isso. Ele fala, ó, se o embargante tivesse discutido tal coisa, iria ganhar. É até meio vergonhoso para o advogado, né? O advogado lê aquilo e fala, não, devia ter feito, né? Eu não fiz, fazer o quê? Ele não pode avançar nos limites do pedido. Então, esse é um primeiro ponto. Isso parece com o efeito devolutivo da apelação. Ou melhor, com o efeito devolutivo recursal. Se vocês se lembram, existe aquela expressão em latim, tanto um devolutum quanto um apelatum. Quanto mais eu devolvo, quanto mais eu apelo, mais eu devolvo. Se eu tenho, lembra da questão da prova, não sei se foi de vocês ou da noite. Se eu tenho 3 pedidos, o juiz julgou procedente os 3. Se eu só apelo de um, só esse um é que foi devolvido para o tribunal. Os outros 2 não foram devolvidos. Os outros 2 não podem ser alvo de cognição recursal no tribunal. A ideia aqui é semelhante, embora não se trate de um recurso. Se eu sou executado e me defendo apenas de parte da execução, a outra parte que eu não me defendi não foi devolvida ao juízo, não pode ser apreciada pelo juízo nos embargos de execução. Tudo bem? Primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que é mais interessante, que é o que está regulado no artigo 919 do CPC, que é o que fala do efeito suspensivo. Aqui nós temos que tomar cuidado. Temos 2 tipos de efeito suspensivo. Efeito suspensivo op legis. E aí só um detalhe. Se você está fazendo prova e não sabe a expressão em latim, não chuta. O que eu vi de gente chutando errado, op legis, op judicis, escreveram cada coisa, vocês não têm ideia. Não sabe, não escreve. Escreve lá efeito suspensivo que decorre da lei, efeito suspensivo que decorre da decisão judicial. Aí você quer parecer que entendeu e escreve coisa que, pelo amor de Deus. Eu citava os autores na hora da aula, várias vezes eu falava, posição do fulano Beltrano, professor Araquém de Assis. Teve gente que escreveu cada nome que vocês não têm ideia. Ou até escrevia Araquém, mas escrevia Araquém com QU, com acento. Quer dizer, a pessoa nem abriu o livro. Não foi ver ali o livro, nem colocou no Google o que era o autor. E escreve na prova. A vontade de pegar o computador e já está na cabeça do sujeito. Mas enfim, só um desabafo, fechei parênteses. Então, o efeito suspensivo é op legis, OPE, espaço, legis, LEGIS, ou op judicis, JUDICIS, judicis. Decorre da lei ou decorre da decisão judicial. Até 2006, os embargos tinham efeito suspensivo automático, como é a apelação que a gente já viu. Embargava a execução. Ela estava parada naquilo que tivesse sido alvo de embargos. Isso era uma grande sacada para o executado que iria protelar. Porque até que depois se visse que os embargos eram protelatórios, a execução já estava suspensa. Então, aquela famosa ideia, eu tenho patrimônio, eu sou um grande devedor, tenho patrimônio, eu dava lá o meu bem garantido do juízo, porque na época anterior precisava de garantir o juízo para embargar, e conseguia suspender a execução. Suspendia a execução e ia levando. Dali a X tempo,
Se eu viesse a perder, aí que a execução ia continuar. Até lá eu já consegui protelar. O que então fez o legislador? Modificou essa regra para dizer que os embargos não vão ter efeito suspensivo automático. E aí, como é que eu faço para conseguir, então, a atribuição de efeito suspensivo nos embargos? Vocês já perceberam que eles deixaram de ser OP legis e passaram a ser OP judicis. São 4 requisitos para conseguir efeito suspensivo nos embargos. O primeiro deles, requerimento. O embargante tem que requerer. Significa dizer, você já entendeu, que o juiz de ofício não pode conceder o efeito suspensivo. Segundo, deve demonstrar o perículo in mora. Deve demonstrar o risco que, eventualmente, aquela execução pode causar ao executado. Se ela prosseguir, a demora na apreciação dos embargos pode gerar um prejuízo inequívoco para o embargante / executado. Exemplo, está com a conta dele bloqueada. Outro exemplo, ele está com o nome dele sujo e ele precisa participar de uma licitação e a empresa está com o nome sujo. Outro exemplo, penhorou um veículo, está marcado um leilão para a semana que vem e a dívida está prescrita. Se ele não fizer nada, o leilão vai ocorrer, alguém vai apresentar um lance naquele veículo, vai levar o carro e depois, quando ele vier julgar os embargos e considerar que realmente ele está prescrito, o carro já foi embora, já era. Então, várias são as possibilidades. Ele demonstra o perículo in mora. Na Itália, isso é chamado a partir de uma expressão que me parece até mais legal. Eles chamam de perigo da infrutuosidade. Perigo de infrutuositar. A ideia de que se o juiz não apreciar agora, a apreciação futura vai ser infrutífera. Ou tem que ser agora, ou depois vai haver um prejuízo. Eventualmente até vai se perder o objeto. Terceiro requisito. Repetindo para quem está chegando agora. Primeiro, requerimento. Segundo, periculo in mora. Terceiro, fumus bonis iuris. Fumus bonis iuris. Alguns chamam de fumus bonis juris. Escreve com J. Fumaça de bom direito. O exequente, o executado, quando faz os embargos, o embargante, ele tem que pelo menos tentar demonstrar, ainda que minimamente, que aquela matéria que ele está levantando de defesa tem alguma pertinência. Ele tem que demonstrar que a sua tese é plausível. Essa plausibilidade do direito do embargante tem que ser demonstrada. Normalmente se demonstra isso através de prova documental. Ou de forma objetiva, por exemplo, um precedente. Tem um precedente do STJ que diz que eu não preciso pagar isso aqui. Isso acontece muito, por exemplo, em execução fiscal. Está sendo cobrado um aumento do IRPJ, do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e existe lá uma controvérsia no Supremo, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que foi tratado pelo Supremo, dizendo que esse aumento do IRPJ a minha empresa precisa pagar. A Fazenda Pública está me cobrando. Eu mostro, olha, o meu caso é exatamente o precedente que está lá no Supremo. E, portanto, o precedente vai servir como elemento para conseguir um efeito específico. Um dos trabalhos que o pessoal fez aí era a influência dos precedentes em execução. Essa é uma influência clara. O precedente pode servir para fundamentar um pedido de efeito específico. Quarto e último requisito. Preciso ter fumus boniuris, periculo in mora, requerimento e, quarto, garantia do juízo. A garantia do juízo, que antes
era requisito para o ajuizamento dos embargos, hoje é um requisito para a concessão de efeito suspensivo. Isso que eu acabei de citar, e estou explicando com mais calma agora, porque no dia da impugnação não deu tempo, vale para cá e vale para lá também. É a mesma sistemática. Os requisitos da concessão de efeito suspensivo da defesa executada são os mesmos. E aí, então, fica bem claro perceber que, mais uma vez, eu tenho um obstáculo econômico no processo. Porque aquele que é um grande devedor e que tem patrimônio, ele tem mais chance de conseguir um efeito suspensivo do que propriamente aquele que não tem patrimônio. Você consegue ver nitidamente a desigualdade econômica no processo. É claro que esse não é o único requisito. Não adianta nada você ter patrimônio e tiver uma defesa frívola, uma defesa que não presta, que não tem fumaça de bom direito. Ela vai ser rejeitada. Mas venhamos e convenhamos, é mais fácil você conseguir um bom argumento do que conseguir patrimônio para poder garantir o juízo. Né? Se você tem a garantia do juízo, o juiz fica até mais tranquilo para conceder o efeito suspensivo. Porque ele fala, qualquer coisa, no final das contas, pode ser que atrase um pouco, mas pelo menos já tem patrimônio ali. É um grande banco. Um processo que um colega me perguntou semana passada. Ele falou, Márcio, o banco conseguiu efeito suspensivo na execução. Depositou R$1 milhão em juízo. Aí ele estava pau da vida. O banco tinha conseguido suspender a execução. Falei, concordo contigo. Mas vamos tentar ver aquelas coisas de alta ajuda, né? O copo meio cheio, meio vazio. Realmente foi ruim. Mas, por outro lado, o dinheiro depositado na conta do juízo aqui, da sua vara aqui de Juricó. Quando você conseguir ganhar, porque você está alegando que vai ganhar a execução, você conseguir retirar os embargos, o dinheiro já está depositado no juízo. É só pedir para expedir o alvará. Eu não conversei com ele de vídeo, né? A gente estava no telefone. Mas eu percebi que ele fez um sorriso. Ele deu um sorriso. Sabe aquele sorriso que você consegue, com o telefone no ouvido, você consegue perceber? Foi isso. Mudou a vida dele. Ele saiu feliz. Ele falou, realmente, obrigado, estou feliz. É aquela história, começar aí triste, cheguei triste, saí feliz. Né? É o processo que provoca isso nas pessoas. Você vê como é que é a importância do processo. Né? O processo é vida, gente. O processo é vida. O processo é vida. Enfim, voltando para cá, depois dessa lição de autoajuda. Se você consegue, então, suspender a execução, você faz com que os atos executivos parem. E aí, tem que tomar cuidado com isso. Porque suspender a execução não significa sempre parar tudo. Para tudo. Existem alguns atos que, mesmo com o efeito suspensivo deferido, podem ser praticados. Por exemplo, uma perícia para saber se o valor do bem estava correto ou não. Isso prejudica alguém? Fazer uma perícia para descobrir se a avaliação de um quadro, uma obra de arte, foi penhorado, vale 200, 300, 500 ou 1 milhão, não muda nada. Depois que eu fiz a perícia, se eu for levar esse quadro a leilão, opa, isso faz diferença. Que aí realmente eu vou praticar um ato de expropriação. Então, é um erro muito comum achar que só porque você conseguiu o efeito suspensivo na execução, que os embargos vão parar. Que a execução vai parar, perdão. Não necessariamente. Somente os atos que forem possíveis de causar prejuízos é que vão ser suspensos. É claro que isso é muito aberto, depende do caso. Né? Depende do caso. Esse mesmo exemplo que eu acabei de dar. Você conseguiu um efeito suspensivo. O juiz marca uma perícia para saber qual é o valor do quadro. E manda você pagar R$100 mil de honorários periciais para o perito definir qual é o montante do quadro, já é um prejuízo para você. Mesmo que se trate de uma ação de conhecimento, né, a apuração do valor do quadro é uma atividade cognitiva,
Mas é uma atividade cognitiva que vai te obrigar a pagar a perícia. Depois que pagou a perícia, o perito levou o dinheiro, o que você vai ter que fazer é agregar esse montante ao saldo cobrado. O sujeito não tem como te pagar o valor principal, vai te pagar ainda mais os honorários periciais? Então isso pode ser um prejuízo. E aí esse mesmo exemplo que eu acabei de citar, ele muda conforme o caso. Então o que eu tenho que verificar é se é um ato que não gera prejuízo, esse ato pode ser praticado. Se houver algum tipo de prejuízo, eu vou precisar que o efeito suspensivo também sobre ele recaia. Tudo bem? Ficou claro? Além disso, o efeito suspensivo ele pode ser classificado como total ou parcial. Pode ser que eu peça efeito suspensivo para tudo, citando o precedente lá que eu mencionei do Supremo. Aí vem o juiz e fala, olha, beleza, realmente esse precedente aqui tem razão. Mas a União está te cobrando duas dívidas nessa execução fiscal. Uma delas tem a ver com o precedente. Então, em relação a ela, efeito suspensivo. A outra dívida não tem a ver com esse precedente. O juiz faz um distinguish e diz, olha, aqui não se aplica. Como ele não se aplica, não tem fumus bonius. Então, eu não defiro o efeito suspensivo para essa parte da dívida. Nesse exemplo, o efeito suspensivo é parcial. Ele pode ser parcial objetivamente, como nesse caso que eu acabei de citar, e ele pode ser parcial subjetivamente. Basta pensar no litisconsórcio, os dois executados fizeram embargos, aí o sujeito fala assim, olha, eu não tenho que pagar. E o outro também fala, eu também não tenho que pagar. Os dois pedem efeito suspensivo. Um deles consegue e o outro não. A execução, os atos executivos ficam suspensos em relação a um e não ficam suspensos em relação a outro. Por exemplo, um nome do cara, um devedor está com o nome sujo, o outro não. Um devedor está com a conta bloqueada, o outro não. Depende da concessão do efeito suspensivo ou não. É claro que, às vezes, o deferimento do efeito suspensivo para um executado vai se abranger para o outro. Né? O juízo foi garantido, com o patrimônio de um só, eu já consegui garantir o juízo todo. O argumento que é usado para um devedor vale para o outro. Por exemplo, prescrição da dívida. A dívida está prescrita para os dois. Só um que conseguiu fazer os embargos e ganhar o efeito suspensivo. Mas essa matéria se aproveita para o outro. O juiz, então, vai determinar que a execução pare tanto para aquele que embargou, como para aquele outro que não embargou, ou para aquele que embargou sem efeito suspensivo. Mas, às vezes, não. Às vezes, a matéria alegada é pessoal. Por exemplo, o fiador vem e alega. Um caso que uma vez eu trabalhei. O sujeito fez um contrato de fiança, um contrato de aluguel, né, ele se garantiu como fiador, e disse, eu vou ser fiador no prazo de 1 ano. Aí o que o locatário fez, junto com o locador? Eles prorrogaram o contrato. O contrato de 1 ano acabou, eles continuaram com a relação locatícia. Mas não foram atrás do meu cliente na época para dizer, olha, renove a fiança. Ele não faz isso. Depois, sei lá, 3, 4 anos, ele recebe uma citação de uma execução nesse contrato, dizendo, ó, você é o fiador, tem que pagar porque o locatário não pagou o aluguel. Aí a gente foi verificar, viu que no contrato dizia que ele era fiador por 1 ano. E durante aquele primeiro ano, não teve débito. O débito, o período do débito é posterior à fiança. Qual foi a defesa dele? Eu não tenho legitimidade. Não sou legitimado. E aí imaginemos, nesse caso, que ele conseguiu um efeito suspensivo. Só vale para ele. Ele não está discutindo a dívida. O locatário tem débito. Ele está dizendo, ele, fiador, não tem responsabilidade. Beleza? Tudo bem? Tudo isso que eu falei está no 919. Última coisa. Dentro do efeito suspensivo. Qualquer decisão que diz respeito a isso tem a ver com tutela provisória.
que nós estamos discutindo aqui, no final das contas, um grande tema, tutela provisória. Se você abrir o artigo 1015, que é o que fala do agravo de instrumento, vai ver que decisões que digam respeito à tutela provisória são agraváveis. Então, se você conseguir efeito suspensivo e a parte contrária não concordar, ou você não conseguir no todo ou em parte e não concordar, cabe agravo de instrumento. 1015 do seu código. Aí você vai dizer, Márcio, mas o próprio 1015, ele tem um parágrafo único que fala de execução. Não seria aqui a resposta? Vamos ler. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, não é o exemplo, ou de cumprimento de sentença, também não é o caso, no processo de execução e no processo de inventário. Aqui está falando de processo de execução. Nós estamos dentro de processo de execução? Não. Nós estamos dentro de um processo de embargos à execução. Me parece que não é possível pensar processo de execução como qualquer coisa que diga respeito à execução. O código é técnico. Mas nesse exemplo especificamente, nós estamos tratando de embargos e discutindo tutelas provisórias dentro dos embargos. E aí, o justificativo do agravo de instrumento é o 1015, inciso 1. Beleza? Essa não é uma posição pacífica. Há quem entenda que dentro dos embargos, qualquer decisão judicial ali interlocutória seria agravável. Faz uma interpretação por isonomia do parágrafo 1 do 1015. Porque o parágrafo 1 do 1015 diz que cabe agravo de instrumento no cumprimento de sentença. E aí diz, olha, por que no cumprimento de sentença, que o título é judicial, vai caber agravo? O título mais forte, mesmo assim, permite o agravo de instrumento. Porque no título extrajudicial, que é mais fraco que o judicial, não vai caber agravo de instrumento. Então faz uma interpretação teleológica e amplia a hipótese de cabimento de agravo de instrumento para qualquer decisão feita dentro de embargo de execução. Eu particularmente não concordo, mas enfim, fica aí a discussão para vocês. Bom, estamos chegando no item 7, conteúdo dos embargos. O que eu posso alegar dentro dos embargos? Já vimos os incisos, tem os 6 incisos, e o sexto é o mais importante. Já entendemos o porquê. Mas eu queria chamar a atenção, dentro desses incisos, do que fala de excesso de execução. 917, inciso 3. Inciso 3. Que é explicado pelo próprio CPC no parágrafo 2º. O parágrafo 2º vem explicar o que é essa execução. E aí ele traz uma regra fundamental, que é o parágrafo 3º, que é aquela que a gente já tratou. Que quando você alega excesso, você tem que declarar o que é devido e dizer o que está em excesso. Sob pena de não fazendo, os embargos vão ser rejeitados. Está no parágrafo 4º desse mesmo artigo 917. Inciso 1º, mais especificamente. Bom, além disso, o que pode alegar os embargos? O que pode alegar o embargante? Inciso 1º. O título é inexequível ou a obrigação é inexigível? A gente já viu isso lá na aula de cumprimento de sentença, impugnação do cumprimento de sentença. Normalmente tem ligação com inadimplemento. A penhora foi incorreta ou foi feita uma avaliação imprecisa. E aí não interessa se essa avaliação foi feita de forma equivocada, de forma dolosa ou culposa. O oficial de justiça que foi fazer a avaliação quis prejudicar alguém. Ou não, ele realmente não sabia, não interessa. Vai caber aqui a defesa. O excesso a gente já falou. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos para entrega de coisas, né? Por exemplo, tem que devolver um imóvel. Mas eu fiz benfeitorias no imóvel. Então, eu estou retendo aqui, estou alegando os embargos para conseguir a recuperação de algum prejuízo. Incompetência absoluta ou relativa de execução, está no inciso 4º, a gente já falou sobre competência, e o inciso 5º, fala de incompetência, e o 6º
qualquer matéria, como a gente já tratou. Então, o rol é ampliado de forma proposital. Mas nunca se esqueçam, os embargos têm um objetivo. Lembrem do professor Greco falando. Ação de bloqueio. É para isso que ele serve. Além do bloqueio, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que entrar com outra ação. Se eu quiser alguma coisa além do bloqueio, eu vou precisar ajuizar uma demanda contra o exequente. Por exemplo, eu entendo que eu estou sendo cobrado de forma indevida e quero danos morais, porque a execução é injusta. Com os embargos eu não vou conseguir isso. E aí, eventualmente, pode ser interessante, em vez de embargar, entrar com uma ação só. Entrar com uma ação anulatória acumulada com uma indenizatória. Uma de indenização. Eu anulo o título e peço uma indenização. Mas aí eu estou entrando com uma outra demanda. Tudo bem? Bom, para terminar, qual é o procedimento dos embargos de execução? Eu poderia muito bem dizer assim, vide sexto período. Eu acho que foi quando vocês estudaram o processo de conhecimento. Ou se não foi sexto, foi o quinto, sei lá. Volte lá atrás e estude o processo de conhecimento. Mas, como a gente está acabando o semestre, né? Essa é a nossa última aula de manhã. E amanhã vamos ter a nossa última aula à noite. Né? Vamos aproveitar essas férias que a gente vai ter. Né? Que legal. Né? Super divertidas essas férias. Vão aproveitar bastante. Só que não, né? Ninguém vai aproveitar nada, vai todo mundo ficar em casa, que o bicho tá pegando, né? Estão me ouvindo, né? Se eu ficar sabendo que vocês estão aglomerando, eu vou entrar no SIG e vou mudar as notas, hein? Tô avisando, hein? Enfim, mentira, não posso fazer isso não. Gostaria, mas não posso fazer. Depois o pessoal escuta essa aula gravada e vai achar que eu não posso fazer isso, né? Não posso, não. Qual é o procedimento? Vamos aproveitar e vamos ver. Então, eu vou ajuizar uma ação de embargos. Fazer minha petição inicial, qualificar as partes. Juízo competente. Qual é o juízo competente? Já falamos sobre competência. Então, os embargos não são distribuídos aleatoriamente. Eu já sei qual é o juízo, que é o juízo de execução. Como é que eu vou saber? Está no mandado de citação, está lá o juízo da vara tal, que é o que ordenou a citação da execução. Então, vou distribuir meus embargos. Vou pagar custos ou não, aí depende. Tem lugares que não exigem o pagamento de custas para processar embargos. Tem lugares que exigem. Então, isso varia conforme a lei local. Mas, ainda que exija, posso pedir assistência, claro. Né? A assistência é gratuita, vale aqui nos embargos, como vale para qualquer processo. Vou fazer, então, a fundamentação dos fatos, o fundamento jurídico, e vou alegar os fatos. E vou fazer o meu pedido. Posso pedir o efeito suspensivo, a tutela provisória, como queira, nos embargos. Vou fazer os meus pedidos. Vou, depois disso, esses embargos, a petição inicial dos embargos, elas vão entrar no juízo executivo, que pode adotar 3 medidas. Primeira, vai admitir os embargos e vai mandar citar o embargado. Quem é o embargado? É o exequente. E a citação se dá na pessoa do advogado. Porque ele já tem advogado. Ele entrou com a execução, ele já tem advogado. Então ele vai se defender nos embargos. Ele vai fazer a contestação dos embargos. Segunda opção. O juízo vai mandar emendar a petição inicial. Tem algum problema ali. Você, por exemplo, colocou o valor da causa equivocado. Arrume o valor da causa. Você esqueceu de juntar a procuração do seu advogado. Junte a procuração. Enfim, vai ter ali algum vício sanado. E terceira hipótese, que é a que eu quero tomar mais cuidado. O juiz vai rejeitar liminarmente os embargos. Quando ele pode rejeitar liminarmente os embargos? Primeira hipótese. Quando os embargos forem intempestivos. Perdeu o prazo. Se perdeu o prazo para embargar,
Eles são rejeitados por que razão? Entende-se que você, quando perde o prazo para embargar, não tem mais interesse de agir para poder fazer os embargos de execução. Então, uma das condições da ação, para quem entende que ainda existe condição da ação, ou um dos pressupostos básicos de regular desenvolvimento válido do processo, ele vai acabar, que é o interesse de agir. Lembra do interesse de agir, que pode ser dividido, interesse de agir necessidade, interesse de agir adequação? É esse aqui, a adequação. Você até pode ter interesse para embargar, porque realmente você tem matéria para defender. Mas você está usando um meio inadequado. Porque os embargos só podem ser usados dentro do prazo previsto na lei. 15 dias úteis. Nessa hipótese, portanto, se você teve os seus embargos intempestivos, eles vão ser extintos. Eles vão ser rejeitados linearmente. O que é isso? Isso é uma sentença. Que é uma petição inicial que foi proposta e foi rejeitada linearmente. Uma sentença terminativa. Portanto, se você não concorda, é caso de apelação. Outro exemplo. Os embargos foram rejeitados liminarmente porque eles são manifestamente protelatórios. Não sei se você vai se lembrar, está cada vez ficando mais longe, né? Mas havia um grupo muito famoso nos anos 90, que era o Só para Contrariar. Né? Grande grupo de pagode mineiro. Os dois irmãos, né? Alexandre e Fernando Pires, e toda a galera da banda, né? Várias clássicas canções aí que embalaram muitas pessoas, principalmente da minha idade, né? Estou igual um velho aqui falando isso, né? Não sei se o Gabriel sabe, já houve na faculdade, Gabriel, um grupo chamado um grupo de pagode formado por alunos da faculdade, chamado Legisla Samba. Está na história da faculdade de Direito do FJF. Um dia eu posso contar para vocês essas histórias, de preferência sem que as aulas estejam gravadas. Mas, enfim, esse grupo chamava Só para Contrariar. Você olha para o 918, o Gabriel me pergunta, você faz parte do grupo? Essa é uma pergunta que eu não irei responder. Fica aí na imaginação de vocês. Tinha um slogan, inclusive, que era o samba fazendo justiça. Não, posso ser apenas um fã. Posso apenas ser um fã do grupo. Né? Pessoal que quando as aulas voltarem, vou dar uma dica, pode ir lá ao DA, tem fotos clássicas das apresentações do Legisla Samba, nos famosos anos 2000 da faculdade. Aí depois vocês vão buscar as provas documentais e vão tentar encontrar a resposta para essa pergunta. Mas enfim, então, por que eu me lembro do Só para Contrariar? Porque no 918, ele diz que o juiz rejeitará liminarmente os embargos quando eles forem manifestamente protelatórios. E o terceiro, o sujeito, quando faz esses embargos, ele pensa um pouco, talvez, no famoso SPC, e faz uma analogia, porque o que ele quer aqui é só protelar. Em vez de só para contrariar, ele quer só procrastinar, ou só protelar, porque ele não tem nenhum outro interesse a não ser protelar a execução. Isso é tão evidente que logo de cara o juiz consegue perceber. A alegação do executado é tão frágil que ele fala, não, isso aqui não dá. Sabe quando você está numa treta, conversando com alguém, que o cara solta um argumento, você fala, não, meu amigo, não, parou, chega. Não dá mais, não. A gente estava discutindo de boa. Aí você vem e traz um argumento desse, acabou. Sabe? É como conversar, por exemplo, com um torcedor daquele time que eu nem gosto de falar o nome. O cara fala assim, porque em 87, quando a gente ganhou o título, não, acabou. Esse não é argumento. O Supremo já disse que o campeão de 87 é o esporte. Quando o cara traz um argumento desse, você tem que bloquear logo. Entendeu? É 918 na cara dele. Ele fala, acabou. Isso é manifestamente protelatório. Isso não é argumento. Não é argumento. Acabou, pronto, passemos adiante. Tem algum outro argumento? Não tem. Então acabou a discussão. É isso. Rejeita liminarmente.
Um exemplo pode ser o precedente. O juiz pode usar um precedente de natureza forte, um processo repetitivo, ou eventualmente aqui uma ação declaratória de constitucionalidade, uma DI, enfim, para dizer, olha, aqui essa defesa não tem pertinência. Vou dar um exemplo concreto. Havia uma discussão de direito tributário sobre o tamanho de um prazo de prescrição. Se o prazo de prescrição era de 5 ou de 10 anos. O STJ, depois de muitos anos, pacificou num recurso repetitivo que o prazo era de 10. Aí você, então, tinha lá, por exemplo, 7 anos de crédito, entrava executando. Aí vinha o réu, normalmente a Fazenda Pública, e dizia assim, está prescrito. Está prescrito porque o prazo é de 5 anos, e aqui tem 7, está prescrito. Essa defesa é manifestamente protelatória, por quê? Porque o STJ já definiu no recurso especial repetitivo que a prescrição é de 5 anos, de 10 anos, perdão. Então não está prescrito. Se ele não tiver nenhuma outra alegação, os embargos são rejeitados linearmente. E se tiver alguma outra, ele vai ser decotado. Essa discussão acabou, as outras prosseguem. Beleza? Não sei se estão percebendo, aqui eu tenho um controle da boa-fé ou da lealdade processual, como eu prefiro chamar, que é muito mais rigoroso do que no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, se o réu faz uma contestação dessa natureza, o que acontece? O juiz não extingue o processo. Ele segue. É lá na frente, com muito boa vontade, já dizia, essa contestação era litigante de má-fé, multa. Mas o sujeito contestou, o processo inteiro passou. Aqui não. Aqui, logo de início, ele já bloqueia a pretensão do executado desleal. Então, já era. Não tem como prosseguir a sua execução. Beleza? Também é uma sentença terminativa, também é caso de apelação, caso o executado não concorde. E o inciso 2. Eu pulei o 2, né? Passei direto para o 3, inciso 918, inciso 2. Nos casos de indeferimento da inicial e de improcedência do pedido. Aqui é exatamente a regra do processo de conhecimento. Né? É a mesma hipótese. A diferença é que na improcedência do pedido eu tenho julgamento de mérito. Eu tenho julgamento de improcedência liminar, um julgamento meritório. E na indeferimento da petição inicial, é uma extinção sem mérito. Então, a sentença vai ser terminativa no primeiro exemplo, na inadmissão da inicial, e vai ser de improcedência, né, no segundo caso, uma sentença resolutória. Mas, enfim, na prática, nos dois casos, eu tenho hipótese de apelação. Beleza? Agora, ele recebeu a petição inicial, mandou citar o réu se manifestou, seguiu o processo. Posso produzir provas? Sim. Num processo de conhecimento, como são os embargos, eu tenho ampla liberdade probatória. Pode ter audiência? Pode ter audiência. Posso ouvir testemunho? Sim. Posso fazer perícia? Claro. Não tem restrição probatória. Posso juntar documento? Tudo normalmente. Depois, alegações finais, se necessário for, sentença, tudo normal. A questão é, quais são os recursos cabíveis nos embargos? Aí, mais uma vez, eu vou dizer, vide, agora já não é mais o sexto período, deve ser o sétimo. Vide sétimo período. Recurso. O problema é que a gente tem uma dificuldade de perceber isso, porque como os embargos parecem uma contestação do embargado ou do executado, você tende a achar que ali é uma defesa interna. E aí, quando ela é rejeitada, você pensa nisso como se fosse um processo de conhecimento normal e, portanto, acaba errando na hora de fazer o recurso. Nesse exemplo, você entrou com uma contestação. Se fosse um processo de conhecimento normal, entrou com uma contestação, ela foi rejeitada, ela não foi aceita, é caso de agravo. Porque o processo de conhecimento vai seguir. Aqui não. Aqui, se você entrou com embargos e eles foram rejeitados linearmente, é uma sentença que cabe apelação. Mas no nosso exemplo, o processo de embargos foi admitido.
foi processado, foi produzida uma prova ou não, enfim, lá na frente, os embargos foram julgados improcedentes. O que você vai fazer se não concorda? Apelação. Qual é a diferença dessa apelação para a apelação que está lá no seu processo de conhecimento? O efeito suspensivo. Abre lá o 1012, parágrafo 1º. 1012 diz: a apelação será recebida com efeito suspensivo. Lembra que a gente falou sobre isso? Aí fala assim, parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que, inciso 3º, extingue sem mérito ou julga improcedente os embargos executados. Aqui é uma hipótese prevista em lei que a apelação não tem efeito suspensivo automático. Então, se você quiser conseguir efeito suspensivo na apelação, para fazer com que os embargos tenham efeito suspensivo, tem que ter ali os 4 requisitos que a gente já falou. Porque senão, pensa, seria muito contraditório, para não dizer absurdo, que fosse diferente. Você, para conseguir efeito suspensivo nos embargos, precisa requerimento, fundo do periculum in mora e garantia do juízo. Aí você faz uma porcaria de embargos, não consegue efeito suspensivo. Seus embargos são extintos. Aí você apela. Se não tivesse esse inciso, a apelação automática tem efeito suspensivo. Que lógica seria essa? Claro que não tem como ser. Então, obviamente, que tanto os embargos não têm efeito automático, como a apelação que é interposta da sentença que julga os embargos também não vai ter efeito suspensivo automático. E aí você vai ter que batalhar o efeito suspensivo lá no tribunal. Estão comigo? Beleza? Bom, última coisa. Só para vocês verem a importância do efeito suspensivo, dos efeitos, que na verdade vai ser a aula que eu vou dar para vocês extra, né? Vou pagar. Não sei se o pessoal está acompanhando aí, acredito que poucos devam estar acompanhando, mas quem realmente entende futebol deveria estar acompanhando as eleições do Vasco. Está havendo uma disputa na justiça aí, que é caso, inclusive, para até uma monografia, dá para vocês estudarem isso aí, porque praticamente é o direito processual que está resolvendo o problema. O último andamento que eu tenho notícia, né? O último andamento é que uma das chapas, para quem não entendeu ainda a discussão e para não parecer que é blag, para não parecer que eu estou fazendo piada, porque realmente é interessante o caso. Ocorreram 2 eleições. Uma eleição presencial com cédula de papel que ganhou um candidato. Essa eleição foi impugnada na justiça, foi determinada a realização de uma outra eleição, que foi feita eletronicamente, digital. E aí ganhou outro candidato. E aí os dois se sentem vencedores. O primeiro de uma eleição, o segundo da outra. E aí, obviamente, que a questão está na justiça. O último andamento é um efeito suspensivo concedido no TJ do Rio para dizer que equivale à eleição com cédula de papel. Agora, isso só aconteceu porque o STJ tinha dado um efeito suspensivo dentro da decisão do recurso da apelação do tribunal, do TJ, para dizer que valia a eleição eletrônica. E aí foi realizada a eleição eletrônica, porque primeiro tinha sido feita a eleição presencial, com base na decisão do TJ. Foi feita, acabou a eleição. Quando faltava mais ou menos meia hora para acabar a eleição de papel, de cédula de papel, a chapa contrária foi ao STJ e conseguiu um efeito suspensivo em recurso especial para conseguir dizer que aquela eleição não era válida e que tinha que fazer uma outra. Passou uma semana, a decisão do STJ valendo. Tudo com base em efeito suspensivo. Chegou no outro sábado, foi o sábado anterior, dois sábados atrás, me parece, fizeram a eleição eletrônica. A eleição eletrônica acabou 10 horas da noite. Quando foi 10h30 da noite, o STJ se retratou, cassando o efeito suspensivo que tinha dado anteriormente.
E aí o que aconteceu? Voltou a valer o efeito suspensivo do TJ, que dizia que a primeira eleição que era válida. O processo hoje está no TJ, aguardando decisão, porque, como eu falei, nós estamos tratando só de efeitos suspensivos, só tutelas provisórias, o mérito não foi apreciado, e, por enquanto, a celeuma está instaurada. E aí eu digo a vocês, processo é ou não é vida? O processo é vida. O processo resolve tudo, inclusive futebol. Estão vendo aí? Depois, se quiserem mais detalhes sobre o caso, posso passar para quem se interessar mais. Beleza? Bom, nós vamos ter nossa última aula síncrona amanhã, quarta-feira, dia 25, às 21 horas. Nesse mesmo horário, quem não fez a prova de segunda chamada vai entrar no sistema e vai fazer a prova. Ela está disponível para fazer a segunda chamada. Espero que vocês possam acompanhar a última aula, que vai ser sobre exceção de pré-atividade. Se der tempo, fala algumas coisas sobre execuções específicas também. Se não conseguirem acompanhar, acompanhem depois. Essa aula vai ficar lá disponível para vocês. Vou pagar essa minha dívida. Se não der para colocar no sistema, coloco no meu canal do YouTube lá para vocês assistirem depois. Se eventualmente a gente não se encontrar de forma síncrona aqui, as poucas pessoas que estão nos assistindo, queria agradecer vocês por esse semestre confuso e único que a gente teve até agora. Queria que vocês pudessem depois se manifestassem pelas mais variadas formas aí, para a gente ver o que pode ser melhorado, o que pode ser visto. Tentei ajudá-los aí dentro da medida do possível. Espero que a gente tenha conseguido aí êxito nesses propósitos. Lamento que a gente não tenha se encontrado, né, nesse semestre, provavelmente no próximo também não vamos conseguir. Né? Eu fiquei feliz de ver alguns rostos nos trabalhos, né, que eu não conhecia boa parte de vocês. Continuo sem conhecer, né? Então, se vocês encontrarem comigo na rua, me parem, né? Pessoa, tá, porque eu não vou saber quem são vocês. Com exceção de alguns que acompanham aqui ao vivo, a maioria eu não conheço, infelizmente. Espero que vocês consigam seguir nesse curso aí, e eu estou à disposição. Vocês sabem disso porque precisarem. Como eu disse, mais uma vez, queria agradecer vocês e repito o meu pedido que eu tenho feito sempre, desde o início, né? Me deem um retorno, né? Não me deixem só, né? Me falem exatamente o que está acontecendo, o que vocês estão precisando para a gente tratar. As notas dos trabalhos, dos segundos trabalhos, já estão publicadas e espero que até o final da semana eu faça a conclusão do terceiro trabalho. Mas, antes que me perguntem, o prazo para lançar a nota é dia 30. É dia 30, segunda-feira da outra semana. Então, assim, dentro do prazo eu vou lançar, nunca perdi prazo. Espero que isso aconteça também com a turma de vocês. Tá? Algumas pessoas me mandaram mensagem discutindo algumas coisas da prova ou do trabalho e tal. Vou respondê-las individualmente, mas se for necessário a gente marca uma aula síncrona para tratar de alguma coisa. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dificuldade? Bom, então até amanhã à noite. Oi, Desculpa. Maria. Diga, claro. É só porque eu não consegui chegar na hora certinha, eu fiquei na dúvida. Sobre os trabalhos, o senhor ainda está lançando as notas, né? Os segundos trabalhos já lancei. Lancei ontem à noite, de madrugada. Você confira lá, Maria e todo mundo, se a sua nota está lá já no sistema. Eu conferi umas 3 vezes, mas já era 2h30 da manhã, por aí. Tá todo mundo lançado. O trabalho 3, que é aquele do texto, esse eu nem comecei a corrigir ainda. Então, esse ainda não lancei, mas o segundo já está lá lançado, tá bom? Porque o meu eu não vi alguns colegas também comentando que não conseguiram ver a nota, mas não sei se é alguma coisa do sistema, se ainda não atualizou. Estranho, porque para mim aparece como publicado, mas da outra vez, na hora da prova, também aconteceu isso. No outro ficou para trás. Não sei por que aparece, às vezes assim, do nada. Fulano de tal tá lá em aberto. Aí, eu vou conferir o seu, que você está me falando aqui, e quem tiver também sem nota, me manda mensagem lá que eu vou ver, mas eu já lancei de todo mundo. E as avaliações específicas dos trabalhos, agora, não sei que está chegando aí, Maria, eu falei antes, mas falo de novo, não tem problema. Eu fiz um relatório de cada um dos grupos. E esse relatório está com a monitora. A Andressa vai mandar para os grupos. Eu preferi mandar separadamente, porque pode gerar algum tipo de
de celeuma, para evitar, ela vai mandar separadamente. Então tem lá explicando por que o sujeito tirou 90 e não tirou 80, enfim. Tem lá explicação de cada um dos grupos individualmente. Tá bom? Perfeito, professor, obrigada. Ô, Gabi, a nota não tá no SIGA, não, tá? Tá lá no Classroom. Tá Então, tipo a prova. pois é, eu abri lá, mas aí o meu só aparece o total, tipo, tá valor, 100. E aí ainda não apareceu. Mas você abriu depois, assim, como se você tivesse colocado? Porque depois tem que abrir depois, assim, como se você tivesse colocado o trabalho lá dentro, entendeu? Porque igual no meu caso, não fui eu que enviei o vídeo. Mas eu entrei na parte como se eu tivesse enviado, aí sim que aparece. Tem que clicar 2 vezes. Entendi, vou tentar de novo. Pode ser isso aí. Porque realmente eu tive que entrar um por um. Para quem está o vídeo, ficaram mais fácil. Mas para quem não enviou o vídeo, teve que entrar um por um. Porque para o sistema, para mim, para as pessoas que não enviaram o vídeo, parecia como se ela não tivesse perdido o prazo. Aí eu tive que entrar lá e mexer, dizendo que não perdeu o prazo não, a nota está ali, entendeu? Alguns perderam mesmo, mas a maioria das pessoas é que estava nessa situação. Beleza? Perfeito, obrigada, gente. Nada, que isso. Bom, algo mais? Bom, última coisa que eu esqueci. Amanhã de manhã, vou parar de apresentar aqui. Amanhã de manhã, às 9 horas, vai ter. Opa! Olá. Estamos te ouvindo, tá normal? Oi, professor. Tá me ouvindo? Beleza, beleza. Tinha travado aqui para mim. Bom, vou parar de gravar aqui só para não perder essa aula. Vai que trava. Vai que a internet dá problema aqui, sei lá. Peraí.